A paz do Senhor Jesus, amém, amados. Como eu disse para vocês, estaria abrindo uma série de mensagens importantíssima para o nosso enlevo espiritual, para o nosso crescimento espiritual. E aqui Jesus vai falar sobre responsabilidade e fidelidade. Todos vocês conhecem a história da parábola dos 10 talentos, que estará registrada no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14. Quando Jesus, então, conta essa parábola, conta essa história, que esse senhor ia viajar para outro país, e ele, então, chamou 3 dos seus servos, pessoas da sua íntima confiança, pessoas que ele confiava muito e que ele conhecia a capacidade desses seus servos. Então ele pegou os seus bens e dividiu entre os seus servos. O primeiro, ele deu 5 talentos. O segundo, ele deu 2 talentos. E o terceiro, ele deu 1 talento. Então ele deu a quantidade de talentos conforme a capacidade dos seus servos. O que recebeu 5 talentos, trabalhou e conseguiu mais 5 talentos, ficando com 10 talentos. O que ele havia dado 2, trabalhou, se esforçou e conseguiu mais 2 talentos e ficou com 4 talentos. O último, que recebeu 1 talento, olha só o que ele disse para o seu senhor. Olha só, amado. No capítulo 25 de Mateus, olha o que esse último servo que recebeu 1 talento, falou para o seu senhor. Está no versículo 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que tu és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, mas aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor, disse-lhe: mau e negligente servo. Sabes que eu ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias tu, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver lhe será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso o Senhor disse para aquele servo que tinha 1 talento. Agora, para aqueles que trabalharam e dobraram o talento, olha o que o seu Senhor disse. E o seu Senhor lhes disse, está no versículo 21, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, para aqueles que trabalharam e dobraram, o Senhor dá esse elogio. Mas para aquele servo que recebeu 1 talento, ele tinha a capacidade de dobrar e dar 2 talentos para o seu senhor. Amado, 1 talento corresponde mais ou menos a 38 a 45 quilos de ouro. Ou seja, era uma grande quantidade de moedas de ouro, porque o ouro era pesado. Então, o valor era feito por peso. Então, mesmo esse que recebeu 1 talento, recebeu uma grande quantidade de dinheiro. Ele deveria ter dobrado. O seu senhor sabia que ele tinha capacidade de dobrar essa quantia de dinheiro. Assim como os outros que receberam mais e conseguiram dobrar, esse que recebeu
um talento também tinha a capacidade de dobrar, mas ele ficou com medo. Ele foi negligente. E olha o que ele disse para o seu senhor. Eu conhecia que tu és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. Bom, pode ver que esse servo aqui perdeu a noção. Quem deu um talento para ele? Não foi o seu senhor? Então o seu senhor deu uma quantidade bastante grande de dinheiro na mão dele, para que ele trabalhasse com esse dinheiro. E o Senhor confiou nele, confiou na sua capacidade, confiou no seu trabalho. E ao invés dele retribuir a confiança do seu Senhor, dobrando esse dinheiro, ele chamou o seu Senhor de duro e cruel, dizendo que o Senhor dele colhia aquilo que não plantou, né? E recolhia aquilo que ele não espalhou. Quer dizer, ele estava acusando o seu senhor de ser uma pessoa, né, incoerente, de ser uma pessoa que cobrava aquilo que ele não tinha direito. Ou seja, estava chamando o seu senhor de injusto. Então você vê quando o medo faz com que a pessoa fique cega e perde até o entendimento, até a noção do que é certo e errado. Então ele acusou o seu senhor de estar cobrando dele uma coisa que o seu senhor não tinha nenhum direito. Sendo que aqui na parábola o senhor tinha direito porque o senhor deu um talento para ele. E o senhor sabia que ele tinha capacidade de dobrar esse talento. Mas ele não quis. Ficou com medo. E enterrou o dinheiro do seu senhor. Olha, ele deveria, se ele pensasse no seu senhor, se ele tivesse respeito pelo seu senhor, se ele gostasse do seu senhor, ele teria colocado no banco o dinheiro do seu senhor, para quando ele voltasse, o seu senhor receberia juros. Mas nem isso ele fez. Ele fez egoísta. O medo fechou o coração dele, trancou o coração dele, e ele enterrou no chão, e quando o seu senhor voltou, ele disse, está aqui o dinheiro que o senhor me deu. Mas só que o senhor não deu esse dinheiro para ele esconder. Deu para ele trabalhar, para que ele multiplicasse. E ele tinha capacidade para fazer isso, mas não fez. Então aqui o Senhor está cobrando desse servo, não a quantidade, mas a fidelidade. O Senhor deu uma missão para ele. O Senhor deu uma responsabilidade para ele. O Senhor confiou na competência, na capacidade dele, porque ele tinha. Porque os talentos foi dado a cada um segundo a sua capacidade. É o que nos diz aqui a palavra do Senhor. É o que nos diz esse texto. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele culpou o seu Senhor de ser injusto. Amado, é como o crente culpar Jesus, dizendo que Jesus é injusto, se Jesus cobrar dele uma responsabilidade. Nós pertencemos ao reino de Deus, amado. E a nossa responsabilidade, irmãos, é mostrar para o mundo o poder de Deus. É mostrar para o mundo o poder de Deus que restaura o ser humano. O ser humano é um pecador, dominado pelo pecado, e muitas vezes dominado por Satanás. Nós vemos como o mundo de hoje está, cheio de crimes, cheio de violência, de crueldade, cheio de maldade, cheio de destruição. O mundo de hoje está assim. E nós, como servos do Senhor, temos a responsabilidade de mostrar para o mundo o poder transformador de Jesus, o poder transformador de Deus, e mostrar para essas pessoas que Deus ama essas pessoas, e Deus quer ajudar essas pessoas, Deus quer transformar essas pessoas de pecadores a santos, de injusto a justo,
Deus quer dar uma nova vida para essas pessoas. Nós merecemos isso? Não. Porque somos pecadores. Desobedecemos a palavra do Senhor. Não cumprimos a palavra do Senhor na nossa vida. Pelo contrário, somos transgressores da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. Mas mesmo assim, Deus vem ao nosso encontro. Deus vem até nós e nos dá a sua salvação gratuitamente através do Senhor Jesus. Então, Jesus pede de nós uma responsabilidade. Nós recebemos a salvação gratuitamente. Recebemos o perdão dos nossos pecados gratuitamente. Recebemos a salvação gratuitamente. E o Espírito do Senhor que está em nós, é Ele que nos transforma. Ele que está mudando o nosso caráter. Ele que está mudando a nossa personalidade. Ele está retirando a natureza pecaminosa dentro de nós e está implantando, gerando a natureza de Deus. Porque a Bíblia diz que nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Então, o nosso caráter, a nossa conduta, tem que refletir a conduta de Deus, o caráter de Deus. Nós, como filhos de Deus, nós temos que refletir o caráter do nosso Pai, que é Deus. E o caráter de Deus, nós vemos de uma forma gloriosa, sendo refletido na pessoa de Jesus. Jesus é o nosso exemplo máximo de como deve ser um filho de Deus. Então, Jesus veio nos mostrar o caminho para nos tornar verdadeiros filhos de Deus. É obedecendo os mandamentos de Deus, que Ele nos deu através de Jesus, é que nós vamos santificar a nossa vida. E vamos nos tornar verdadeiros cidadãos do reino dos céus, verdadeiros filhos de Deus. Como Jesus diz lá em João, no capítulo 17, na sua oração sacerdotal por todos nós. Olha o que ele diz no versículo 17. Pai, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Então, irmãos, a palavra de Deus é a palavra da verdade. E nós somos santificados pela palavra de Deus. Palavra que o próprio Deus falou através dos lábios de Jesus. Palavra de Deus que Deus nos deu através do Senhor Jesus. Por isso que Jesus nos fala lá em João 14, no versículo 21. Aqueles que guardam os meus mandamentos, esse é o que me ama. Eu e meu Pai o amaremos. E viremos e faremos nele morada. Ou seja, se manifestarão na nossa vida. Então a presença de Deus na nossa vida, a presença de Deus, o poder de Deus na nossa vida, é que nos torna uma pessoa santa, justa e abençoada. E é essa responsabilidade que Jesus cobra de nós. É essa santificação que Jesus cobra de nós. Obedecer os mandamentos de Deus, que Deus deu através de Jesus. Quando Jesus Cristo fala que aquele que guardar os seus mandamentos, esse é que amava a ele, porque o próprio Jesus disse que a palavra que ele falava não era dele, mas do Pai que o enviou. Então, os ensinamentos de Jesus, os mandamentos de Jesus são os verdadeiros mandamentos de Deus. E nós temos a responsabilidade de obedecê-los. Esse é o talento que Deus, esse é o talento que o nosso Senhor nos deu. De transformar a nossa vida e multiplicar. Amém, amado? Então, através do seu testemunho, outras pessoas vão se chegar a Deus. Através do seu testemunho, de você testificar o que Jesus está realizando na sua vida. O que o Evangelho de Jesus
realizou na tua vida e está realizando. Essa transformação que eu e você recebemos através de Jesus pela ministração da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor. Então, amado, nós temos a responsabilidade de multiplicar o testemunho de Jesus, de multiplicar a salvação de Jesus para outras pessoas. Não é ficar só comigo. Ou você enterrar. Tem gente que não prega para ninguém, tem gente que não dá testemunho para ninguém. Perdoa, irmãos. É como se você pegasse esse talento que Deus te deu, essa salvação que Deus te deu, o perdão que Deus te deu, essa graça que Deus te deu, e enterrasse. Você não testifica para ninguém. A sua vida não é testemunho da transformação de Jesus para ninguém. Você recebeu a salvação, só que você não vive essa salvação. Você recebeu o perdão de Jesus, só que a sua vida não mostra nenhuma mudança, não mostra nenhum arrependimento. Se você de fato se arrependeu e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem que haver uma transformação. Tem que haver uma mudança. Porque quando Jesus Cristo vier, ele vai querer saber se você dobrou o talento que ele deu para você. Quantas pessoas estão sendo abençoadas pelo seu testemunho? Quantas pessoas estão sendo tocadas pelo seu testemunho? Quantas pessoas estão sabendo da mudança, da transformação que Jesus fez na sua vida? Quantas pessoas estão vendo o poder de Jesus na tua vida? O poder do sangue de Jesus que nos purifica do nosso pecado, que nos transforma, que nos faz pessoas abençoadas, pessoas amáveis, pessoas dignas. Então, meu amado, o que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Você enterrou? Ou você está passando esse talento para outras pessoas? Pelo menos você está testificando. Você está transmitindo para outras pessoas o que Jesus realizou na sua vida. Ou vocês que trabalham, vocês que evangelizam, vocês que trabalham na evangelização. Se você não é um obreiro, se você não é evangelista, se você não é um pastor, se você não tem nenhum ministério, mas pelo menos você, amado, evangeliza o seu próximo, ou seja, você está colocando o dinheiro, o talento que Jesus te deu, colocando no banco. Quando você evangeliza outra pessoa, quando você prega o evangelho para outra pessoa, o que você está fazendo? Você está colocando no banco. Amém? Para quando Jesus Cristo voltar, ele vai receber com juros. Ele vai receber a sua alma e vai receber a alma do seu próximo. E o seu próximo também vai testificar para outra pessoa. E assim, quando Jesus Cristo voltar, ele vai ver o talento que ele deu para você. Essa dádiva que ele deu a você, que a salvação da sua alma, ela se multiplicou. Jesus salvou você e através de você, outras pessoas serão salvas. Porque os instrumentos que Jesus Cristo usa para pregar o seu evangelho aqui neste mundo é eu e você. Nós temos a responsabilidade de levar o evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas dessa terra. Então, meu amado, o que você está fazendo com o talento que o Senhor te deu? O que você está fazendo com a salvação que o Senhor te deu? Com essa transformação, com essa libertação que você recebeu? Compartilhe ela com o seu próximo, com o seu amigo, com o seu parente, com o seu irmão, com os seus pais, com os seus primos, com os seus amigos. Compartilhe com todos aqueles que você sabe que está preso no pecado, nas garras de Satanás. Compartilhe, fale para eles que Jesus Cristo tem poder de salvá-los. Que não importa
a sua vida de pecado que eles tiveram no passado. Mas se eles aceitarem Jesus, seus pecados serão perdoados. E eles terão uma nova vida com Deus. Estarão se preparando para encontrar com o grande rei e ser recompensado. Amém, amado? Então guarde isso. O que você está fazendo com o talento que Deus te deu, essa dádiva da salvação, essa grande salvação. Deus te abençoe, meu amado. Grave isso no seu coração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.